Graça e paz, meus irmãos e minhas Bom dia para irmãs. todos. Hoje, dia 10 de maio de 2020, vamos ter mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar um texto que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 8, de 1 a 6. Bem pertinente para o dia de hoje, porque hoje é o Dia das Mães e nós vamos falar de uma mulher. Que Deus esteja nos abençoando e que o seu Santo Espírito, use o seu servo para que possamos aprender mais da sua palavra. Restaurados os bens da sunamita. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de sua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou à terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Pois bem, essa leitura para ela poder ser entendida, é necessário que a gente faça um posicionamento no tempo. A Bíblia ela é escrita por ordem de fatos e não cronologicamente. Então, se a gente observar direitinho essa leitura, Eliseu avisa a mulher sunamita que ela vai embora porque vai ter uma grande fome e que só retorna depois de 7 anos. Ela era rica, tinha posses para isso, saiu e foi morar fora. O que é que acontece? 7 anos depois ela volta. Então vejam que aí tem um período de tempo muito grande, né? 7 anos, muita coisa acontece em 7 anos. Então se a gente for, eu sempre faço um estudo com essa Bíblia aqui, que é a Bíblia cronológica. E aí ela vai nos situando, não de acordo com os textos, com a sequência que a gente está acostumado na Bíblia, mas com a sequência do tempo. A mulher sunamita, nós estudamos no capítulo 4, que nós a conhecemos. Ela era uma mulher rica e o homem de Deus, quando passou na sua casa, ela ofereceu uma refeição e depois construiu uma casa, num quarto, para que ele pudesse pousar. Nós vimos também que essa mulher rica, Eliseu chega para ela e pergunta: olhe, por gratidão por tudo que ela estava fazendo por eles, pergunta o que é que ele pode fazer por ela, se ela quer que ele interceda junto ao rei, junto ao oficial. Mas ela disse que não, que ela era feliz no meio do seu povo. Então, a primeira virtude dessa mulher é que a gente vê que ela não fazia nada por interesse, não fazia nada porque queria ganhar alguma coisa, não negociava, não tinha moeda de troca com ela. Ela simplesmente fazia porque queria fazer o bem. Isso já nos dá uma grande lição de vida para nós sabermos que nós devemos fazer o bem sem ver a quem, e não estar esperando uma recompensa por aquilo que estamos fazendo. Fazer por amor a Deus, ser temente a Deus, termos uma vida de dedicação.
esse é o motivo da gente fazer as coisas para Deus. E não esperar que Deus esteja nos pagando com moedas, com ouro, com prata. Não. Lá em Malaquias, quando ele diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, provai-me nisso, que abrirei as portas dos céus, ele está falando de bênçãos, e muitas vezes a bênção não é bênçãos materiais. Então essa mulher, ela era consciente disso, ela sabia que ela era feliz, vivia no meio do seu povo e fez aquilo com o homem de Deus sem pretensão nenhuma. Mas as coisas de Deus nunca acontecem por acaso. Por quê? Essa mesma mulher, nesse mesmo dia, quando o Eliseu está conversando com Gease, o moço dele, né, que o acompanhava, ela, quando diz isso, aí ele conversa mais tarde com Gease e ele diz, o que é que a gente pode fazer? Então, o moço observou que a mulher já tinha, o marido já tinha uma certa idade, ela também, e que não tinham filhos. Então, ele a chama e diz que ela vai ter um filho. Tanto que ela, quando recebe a notícia, ela diz, não iluda sua serva, que eu já não tenho mais idade. Mas um ano depois ela dá à luz, e após dar à luz, depois de 4 anos, esse menino passa mal, morre, e ela vai atrás do homem de Deus e ele o ressuscita. Então, quando isso acontece, aí justamente ele sai desse capítulo e vai para o 8 agora no tempo, e vai justamente dizer a ela, depois que ele faz que, se nós analisarmos aqui o versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Vocês devem estar lembrados que Eliseu passou por uma grande fome. Teve a questão da erva que era envenenada, teve a questão da doação que eles receberam dos pães que Eliseu dividiu com o povo. E a gente sabia que era uma grande fome que estava passando. Então era justamente esse momento, antes de acontecer isso, Eliseu chega e diz à mulher que vai embora porque Deus chamou essa fome. A gente sabe que eles viviam no meio de povos idólatras, né? De um povo idólatra, que estava, o rei adorava outros deuses, era o filho do homicida, era o filho de Jezabel, né? Então, e vinham fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. O que chama a atenção aqui é a mulher, que era fiel, e Eliseu, que mesmo sabendo de todas essas coisas, não deixava de orar pelo povo, de ficar junto ao povo, e em momento nenhum foi embora. Ele sabia de tudo que ia acontecer, mas ele em momento nenhum foi embora. A mulher se levanta, no versículo 2 do capítulo 8, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Então ela foi embora, passou 7 anos na terra dos filisteus e muitas coisas aconteceram. De acordo com a Bíblia cronológica, isso foi a volta dela, que é aqui veja, do versículo 2 para o 3, quando se passam 7 anos, ela retorna. Então, aconteceram muitas coisas durante esses 7 anos. Então, quando ela retorna e aí, nesse momento, ela vai clamar ao rei pela sua casa e por suas terras, porque eles deixaram tudo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse momento, esse texto, ele serve de uma grande reflexão para o momento que nós estamos vivendo. Quando a nossa confiança está no que nós temos, na nossa conta bancária, bens, propriedades, Deus, num piscar de olho, pode mudar toda essa realidade. Quantos hoje não estão padecendo aqui no Brasil, no mundo, não é, com essa questão desse vírus, não é, da Covid-19, e perderam muitas coisas, estão passando grandes tormentos. A gente sabe que é difícil para todo mundo, mas nada pega Deus de surpresa. Então, é um momento que a gente sabe que vai passar, muitos estão sofrendo, e
a gente vai passar por uma grande transformação e um grande aprendizado. Do mesmo jeito foi nessa época. Nessa época, a fome assolava, quantas pessoas revelaram seu lado mal, quantas pessoas revelaram seu lado bom, e assim caminha a humanidade. Assim somos todos nós, estamos sempre enfrentando, como diz lá em Romanos, somos entregues à morte todos os dias. Então, nós temos que firmar a nossa fé em Jesus. Nossa vida tem que ser firmada nele. Né? Por quê? Porque, segundo a Escritura, se eu morrer, Paulo dizia, morrer para ele era lucro. A gente sabe que morrer é difícil quando a gente perde um ente querido, mas a gente sabe que a vida de todos nós vai passar por isso. Então, nós temos que fazer o nosso investimento, a nossa vida tem que ser pautada de testemunho e se preparando para o dia do encontro com o Senhor. Nós temos que ter uma vida santa, uma vida separada. Não é? Então, essa mulher, ela tinha recebido uma grande graça de Deus, através do homem de Deus, que foi a restauração do filho dela. Ela sai, vai para outra terra, volta com 7 anos e vai procurar o rei para clamar pelos seus bens. Vejam que quando ela teve a oportunidade, o profeta fala com ela, pergunta se ela quer que ele interceda por ela, mas ela não procura o profeta nesse momento. Diz que não precisa, que estava feliz, e agora ela retorna, mas não foi atrás do profeta. Ela foi falar com o rei. O que é que acontece? Esse fato aqui é o que me deixa assim muito alegre em meu coração, porque saber que tudo é providência divina. Ela vai direto ao rei, clamar ao rei pelo que tinha. E quando ela chega lá, o que é que está acontecendo exatamente nesse momento? No versículo 3, diz assim: ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e por suas terras. Então, quando ela retornou, ela procurou o rei. Não foi pedir para o profeta interferir por ela. Ela foi direto ao rei. Só que quando ela chega lá, o que é que está acontecendo exatamente nesse momento? Versículo 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Lembre-se que esse moço Geazi foi aquele da cura do oficial Sírio, Naamã, que quando foi lá, foi receber os bens, saiu sem Eliseu ter visto, e quando ele volta para a casa de Eliseu, Eliseu pergunta o que foi que ele fez, e aí a lepra de Naamã, ele é acometido da mesma lepra, e ele e toda a sua descendência vai sofrer por conta disso. Aqui Geazi está conversando com o rei, então provavelmente aqui ainda não teria acontecido esse fato, certo? E aí, no versículo 5 diz assim: contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e por suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Então, exatamente na hora que o rei está perguntando os grandes feitos que Eliseu tinha feito, estava fazendo, que o moço fala do morto que ele restaurou a vida, nessa hora chega a mulher. E ele faz: olha, senhor, olha, meu rei, esse aqui é a mulher e esse é o filho de quem eu estou falando. O rei interroga a mulher, no versículo 6, interroga a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Quando a gente pensa que Deus está à parte da nossa vida, quando a gente pensa que Deus pode ter nos esquecido, quantas vezes a gente está passando por uma situação difícil e nós perguntamos: Senhor, por que isso?
Essa passagem vai mostrar que a nossa confiança, ela deve ser pautada deve estar sedimentada, deve estar alicerçada na pedra, na rocha, que é Jesus. Essa mulher, ela deu uma grande lição para todos nós, né? Primeiro, de riqueza. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha o homem como a gente vê. Deus olha o coração. E essa mulher era muito rica no coração dela. Ela era uma serva fiel, dedicada, né? Não fazia nada querendo algo em troca, ela fazia por amor a Deus. Ela acolheu o profeta, ela não pediu nenhum favor, ela era feliz com o que tinha, e nesse momento Deus restaura todos os seus bens. Isso me faz lembrar muito a passagem de Jó. Jó era um homem fiel, justo, honesto, e quando ele se encontra lá no livro de Jó, que faz, olha, tem visto meu servo Jó, homem fiel e íntegro. Jó era um homem muito íntegro, né? Ele fazia holocausto porque se algum filho dele tivesse cometido algum erro, ele já oferecia holocaustos a Deus. Perdeu tudo, sofreu aquelas doenças todas. Mesmo assim, nunca disse nada com Deus. E no final, Jó, depois de passar por toda aquela experiência, ele diz, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E Deus restaura tudo quanto Jó tinha em dobro, até a sua família. Então, meus irmãos, esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento de pandemia, é um momento que estamos assustados, é um momento de nos precavermos, é um momento de proclamarmos a nossa fé, confiarmos em Deus, fazermos o que nos cabe nesse momento, ajudarmos uns aos outros, fazermos como essa mulher, feliz junto do seu povo. Então nós temos que ser felizes, nós sermos felizes com o que temos e com o que temos ajudarmos da forma como podemos. Deus restaurou essa mulher, restaurou o seu filho, restaurou os seus bens e assim é a nossa vida. Nosso coração deve estar voltado para Deus, olhando para o alto, olhando para cima, né? Porque Deus cuida de cada um de nós. Termos a consciência de que essa vida é passageira, que o melhor investimento que a gente pode fazer é gastar tempo, lendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e principalmente guardando os mandamentos dele, a palavra dele em nosso coração, para que a gente não peque contra ele. Que nesse dia, que é o Dia das Mães, um dia tão importante para todos nós, onde nós temos vamos passar um Dia das Mães tão diferente, muitas vão passar, não pode estar com a família toda reunida, e às vezes distante, mas que Deus possa estar, que a gente possa estar comemorando, agradecendo por essa oportunidade que Deus nos dá. Que a gente também se lembre de orar por tantas famílias enlutadas, por tantas mães que estão chorando por seus filhos e tantos filhos que estão chorando por suas mães. Que Deus possa estender as suas misericórdias, que a gente possa levar consolo, levar alegria, conforto, que Deus nos use, que sejamos um vaso de bênçãos na mão do Senhor e saber que Ele restaura, que Ele cuida e que Ele não esquece de nenhum dos seus filhos, tá certo? Que Deus nos abençoe, que a gente possa fazer feito essa mulher sunamita, que toda vez que precisou, ela procurou quem realmente podia lhe ajudar e sempre demonstrando a sua fé em Deus. Então, que tenhamos um feliz Dia das Mães, que Deus nos abençoe e que a gente possa refletir sobre essa mensagem de hoje, sobre a importância de sermos fiéis a Deus e esperarmos do Senhor a resposta. Deus abençoe, um bom dia para vocês, um bom Dia das Mães, um bom dia para todos e até a próxima semana.